É isso aí, amigos. Quarta-feira de cinza, acabou o carnaval, né? Dizem que o ano só começa depois do carnaval, então que comece o ano, né? Tá uma crise terrível, né? A gente precisa que acabe logo esse governo, né? Muito complicado. O Brasil se afundando de vez, né? E nós esperando atitudes. Mas vamos lá começar mais um vídeo aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Canal que você pode aí sugerir pautas, né? Pode ligar pra gente aqui, entrar em contato para que nós possamos divulgar seus eventos aí, né? Seja cultural, esportivo, né? E aí, só entrar em contato que a gente possa colocar na nossa agenda aqui e divulgar para toda a população. E ontem estava todo mundo de olho no discurso do presidente norte-americano Donald Trump. E ele foi firme, né? 6 semanas após assumir a presidência pela segunda vez, Donald Trump subiu ao púlpito do Congresso com um discurso forte, carregado de promessas e marcado pelo tom confiante que seus apoiadores conhecem bem, né? Para ele, esse é o começo de uma era dourada para os Estados Unidos. O plenário estava atento, alguns entusiasmados, outros estavam apreensivos. O presidente reforçou que a América está de volta e não poupou palavras ao descrever as mudanças que já colocou em prática e as que ainda estão por vir. Trump fez questão de destacar que em pouco mais de um mês no cargo, assinou mais de 100 decretos presidenciais e tomou cerca de 400 ações executivas, um número impressionante para tão pouco tempo, né? Segundo ele, essas medidas têm um único objetivo: devolver aos americanos o que lhes foi tirado nos últimos anos. Entre as principais mudanças, ele citou a revogação de regulamentações ambientais e trabalhistas da era Biden, a implementação de um congelamento de contratações no governo federal e a criação de uma nova classificação de funcionários permitindo demissões mais rápidas, né? E também para o Donald Trump, essas ações são essenciais, são cruciais para reduzir a burocracia e tornar o governo mais eficiente. Para seus críticos, representam um enfraquecimento de direitos e proteções conquistadas a duras penas. A fronteira sul sempre foi um dos temas mais quentes na agenda de Trump. E agora, de volta ao poder, ele não perdeu tempo. Uma de suas primeiras ordens foi declarar emergência nacional, mobilizando o exército e a patrulha de fronteira para conter o que chama de invasão. Ele celebrou os resultados até agora, afirmando que os cruzamentos ilegais caíram para o menor nível histórico. E também destacou as operações do ICE, que já ultrapassou 50 mil prisões diárias e deve chegar a 1.500. Além disso, suspendeu os processos de refúgio por 4 meses, revogando vistos humanitários. A estratégia parece estar surtindo efeito, né? Segundo ele, países como México, Colômbia e Venezuela começaram a cooperar e aceitar os deportados, possivelmente por pressão econômica. Em um dos momentos mais aplaudidos do discurso, Trump prometeu o que chamou de os maiores cortes de impostos da história americana. Ele garantiu que essa medida será uma prioridade do Congresso republicano nas próximas semanas. O presidente também anunciou incentivos para empresas que trouxerem sua produção de volta aos Estados Unidos, né, eliminando tarifas para fábricas construídas no país. E em uma jogada ousada no comércio internacional, sugeriu tarifas recíprocas de 25% sobre o aço, alumínio e importados, protegendo a indústria americana. A mensagem foi clara e que quem quiser vender nos Estados Unidos terá que jogar de acordo com as suas regras. Também voltou sua atenção para a chamada guerra cultural. Ele anunciou o fim das políticas de diversidade, equidade e inclusão em agências federais e proibiu cirurgias de mudança de gênero para menores. Além disso, determinou que documentos oficiais reconheçam apenas 2 gêneros, masculino e feminino, e foi muito aplaudido por isso. Outra grande mudança veio com a criação no Departamento de Eficiência, a criação desse Departamento de Eficiência Governamental, que é liderado, né, pelo Elon Musk. Sob a nova política, funcionários federais terão que justificar suas atividades semanalmente sob o risco de perderem os seus cargos. Até agora, mais de 75 mil funcionários já foram demitidos. No cenário internacional, Trump afirmou que os Estados Unidos
estão reavaliando o seu papel. Ele mencionou negociações de paz com a Rússia e medidas para reduzir a influência da China no Canal do Panamá. Além disso, anunciou o fim do financiamento americano à Organização Mundial da Saúde, dizendo que os Estados Unidos não devem sustentar organizações que, segundo ele, não colocam os interesses americanos em primeiro lugar. Em meio às questões políticas e econômicas, Trump fez um anúncio inesperado. Quer levar a bandeira americana até Marte. Para ele, a exploração espacial é mais do que um projeto científico, é uma questão de poder e soberania. O discurso foi recebido de forma previsível, seus apoiadores vibraram, seus críticos se assustaram, né? E para os republicanos, Trump está cumprindo suas promessas e devolvendo o país dos Estados Unidos ao caminho que deveria seguir. Para os democratas, suas ações são radicais e potencialmente perigosas, né? Eles iam chiar mesmo, né? Mas o que ninguém pode negar é que Trump está agindo rápido e sem hesitar, né? O seu governo começou com força e, se depender dele, essa intensidade não vai diminuir tão cedo. Os próximos meses prometem ser decisivos para o futuro político dos Estados Unidos e o mundo vai estar assistindo, né? Nós estaremos de olho, aliás, nós estamos de olho desde antes, né? Desde depois da eleição, estamos de olho no Donald Trump. Quem acompanha aí os meus vídeos desde o início, do dia 29 de novembro, né? Mais as 4 semanas aí, não foram nem 4 semanas de dezembro, né? 2 semanas de dezembro. Quem acompanha meus vídeos tem certamente pode ouvir, né, o que eu disse aí de que, ou pode conferir, né, pode reafirmar o que eu disse de que quando o Trump ganhou a eleição, eu aqui disse, né, que o mundo comece a ser restaurado, né, e ele vem aí, né, dentro dos Estados Unidos começa, e aí há uma clara, né, e que sempre acontece, né, uma expansão de tudo que vai sendo decidido nos Estados Unidos, né, e onde muitos governos mundo afora perderam o poder para a agenda woke, hoje essa resposta dos Estados Unidos vai com certeza reanimar muitos governos aí que não sabiam o que fazer, vão tomar as medidas necessárias, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele acaba de arrumar mais uma frente de disputa contra o presidente Donald Trump, né? O petista resolveu apoiar o diplomata do Suriname, Albert Randin, para a presidência da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Donald Trump, por sua vez, se prepara para dar apoio oficial dos Estados Unidos para o ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Rubem Ramírez Lescano. A eleição ocorre no dia 10 de março. O próximo eleito para a presidência da OEA chefiará o organismo internacional pelos próximos 5 anos, né? O Lula tem uma mania de achar que o Brasil tem força para enfrentar. Na verdade, não é só o Lula, né? São os petistas e os esquerdistas. Tem uma mania de achar que pode fazer frente aos Estados Unidos, né? Aqui, na verdade, são bravatas, né? E que antes colava e hoje não cola mais. Mas, nessas situações aí, né? O Lula só vai tomando decisões erradas. O jornalista J.R. Guzzo, ele publicou um artigo no Estado de São Paulo, no Estadão, né? Dizendo que o governo do presidente Lula está fazendo o que talvez seja a última tentativa de sobreviver à sua própria ruindade, né? À sua própria incompetência. Trocar uns ministros de incompetência comprovada por outros de incompetência presumida, né? E fazer com que todos saiam por aí distribuindo dinheiro, né? Vamos dizer que é a população, mas não é, né? Na esperança de conseguir voto para a eleição de 2026. Está confirmando o apronto, como se dizia antigamente no turf, né? Sempre que fica incomodado com a realidade, o Lula automaticamente recorre a tudo o que tem de pior, né? E nós estamos vendo aí, né? Gleisi, Hoffmann, daqui a pouco Boulos, né? Ou seja, cada dia que a gente vê, né? A próxima medida do Lula sempre será pior, porque Gleisi agora Boulos, né? E dentro desse artigo aí, o J.R. Guzzo, ele disse que nunca se viu, nos 40 anos de vida política do presidente, um único gesto de grandeza, pelo menos que fosse, né, diante de alguma dificuldade. Nunca teve um gesto de grandeza diante de uma dificuldade. Ao contrário, né, o seu instinto o carrega sempre para a defesa intransigente do seu interesse pessoal.
É o caso, né, de Lula. É inevitável que desse jeito se torne um homem pequeno. Já é, né? E tem menos a ver com política e mais com psicologia, possivelmente. Lula padece de um desses desvios, né, compulsivos de personalidade que o impedem de pensar a sério que existam outras pessoas no mundo, né? Na verdade, ele não tem pensado muito, não, há muito tempo. É que, na verdade, começaram a ver agora, né? Mas essa insanidade aí vem desde o seu primeiro mandato. Essa mania de se sentir super poderoso, né? Essa mania de achar que é o centro das atenções do mundo, vem desde o seu primeiro mandato, vem desde de 1º de janeiro de 2023. Ele sempre se achou a grande figura pública e política do planeta, né? Quis que os transformassem assim, né? Tentou, pagou muito caro para a imprensa e paga até hoje para que o transformassem na figura mais importante da política da América Latina, não passar nem perto disso, né? O governo Lula, eu sempre falo e sempre vou repetir, esse governo Lula, o governo de esquerda, eles nunca gostaram de pobres, sempre gostam da pobreza, da miséria. É o caso que nós estamos vivendo aqui, né? O povo pobre é que está se lascando mais, né? Claro que está todo mundo no mesmo pacote. Está todo mundo no mesmo pacote. A pessoa que antes tinha um poder aí de compra para levar a cesta básica mensal para casa, já não tem mais. Aquela pessoa que tinha o poder de levar meia cesta, já não tem mais. Ou seja, e aquela que comprava 1 quilo de arroz aí a cada semana já não tem mais condições de comprar. Tem gente passando fome no Brasil. A situação é desesperadora. E esse governo não olha para isso. Fala em combate à fome, fala em proteger e defender o pobre, mas na verdade a gente vê só o pobre se lascando cada vez mais, né? Bom, vamos seguindo com as informações aqui, né? A gente eu acabei de falar de esquerda, né? E teve uma briga aí que foi vazada para a imprensa entre os integrantes da alta cúpula do PSOL, né? Se xingaram e ladrão foi o nome mais elogioso falado entre eles aí, né? O Boulos foi um, né? Teve uma discussão feia aí sobre esse apoio do PSOL ao governo Lula, né? Os deputados Boulos e o Glauber, deixa eu ver aqui qual que é essa briga no PSOL, ela foi vazada pela imprensa paulista, né? E os deputados do PSOL trocaram xingamentos nos bastidores, chamando um de mentiroso, de palhaço. Esses foram os nomes mais pronunciáveis, né, dessa discussão aí. A discussão sobre o apoio incondicional ou não do governo Lula provocou uma enorme fissura no PSOL, partido de esquerda, né? Nem eles mais estão querendo permanecer com o Lula, né? De acordo com a informação da fonte, os deputados se referem aos colegas de bancada por xingamento, né, em entrevistas ao UOL. Usaram termos como mentiroso, imaturo e palhaço. O motivo da briga, segundo o site da UOL, que também é esquerdista, né, é de que a ala majoritária defende o apoio ao governo Lula. Seus integrantes reconhecem contradições e defeitos, mas consideram o petista como a única alternativa para combater a ascensão de Jair Bolsonaro, do PL e do que eles chamam de extrema-direita. E a reportagem prosseguiu que o grupo acusa a ala minoritária de ter atitude de diretório central de estudantes, né, de DCE. Fica discutindo teses da esquerda com convertidos em vez de enfrentar um inimigo real, que eles consideram Jair Bolsonaro. E diz ainda que a minoria acredita que a adesão do PSOL a Lula extrapolou o aceitável. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que a maioria normalizou a decisão de apoiar posturas liberais. Quem é que está com a razão, né? Boulos ou Glauber Braga, né? Difícil alguém ter razão ali, mas a verdade é que eles estão brigando por esse apoio, né? Um apoio incondicional, e os outros já não querem mais esse apoio não, né? O que vai acontecer daqui para frente com essa esquerda aí que já está se matando sozinha, né? E aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão confiantes na aprovação do projeto que pode impedir a entrada do magistrado de Alexandre de Moraes, né? O magistrado Alexandre de Moraes no país. A proposta, que recebeu o aval do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, agora segue para votação no plenário, né? Isso porque a informação chega sempre, né, de que nos Estados Unidos uma lei americana ganhou uma força inesperada e forte, né?
A iniciativa legislativa norte-americana prevê a deportação de agentes estrangeiros que violem a liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos. Com 218 votos necessários para aprovação e exatamente esse número de republicanos na Câmara, os articuladores do projeto veem chances concretas de sucesso, até porque até democratas estão votando, né, a favor. O avanço da proposta ganhou força após um voto inesperado do democrata Jamie Raskin, né, que, embora crítico do trumpismo, manifestou apoio ao princípio de proteção da liberdade. Então estamos falando agora da situação do ministro Alexandre de Moraes, né, que também tem aí, se achou poderoso demais e acho que acabou dando um tiro no pé e vai ter problema, né? Já virou réu, né? Lembra que eu coloquei um ponto de interrogação na nossa chamada? Xandão vai virar réu? Já virou réu, né? Agora está na mira de sempre colocar as pessoas na alça da mira, ele agora passa a ser o alvo, né? Bem feito. Em fevereiro de 2025, o Brasil registrou 1.800 focos de incêndio, conforme dados divulgados pelo sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o sistema de verificação de queimadas, né? O Cerrado foi o bioma mais afetado pelas queimadas, com 634 focos, o que representou 34,9% do total. Mato Grosso liderou entre os estados com 239 incêndios registrados, seguido por Bahia, 227 focos, Minas Gerais com 186. Todos os biomas brasileiros foram atingidos, né, pelos incêndios, sendo a Mata Atlântica a segunda mais afetada, com 467 focos, o que corresponde a 25,6% do total. Em janeiro, o país já enfrentava um número elevado de queimadas, com 3.100 focos já foram registrados. O ano de 2024 foi particularmente crítico para o Brasil, e que registrou 278.200 focos de incêndio. Isso representou um aumento de 46,5% em relação ao ano de 2023, quando o número ficou em 189.900. Então vamos falar de esporte agora. Nós temos a Copa do Brasil em andamento, né? Copa do Brasil em andamento. Já começou a sua primeira fase, a segunda rodada da primeira fase, podemos dizer assim, porque ainda são em jogos únicos, né? Então vamos conferir aí quais são os jogos para essa semana aí da Copa do Brasil, campeonato que rende muito dinheiro aí aos clubes que participam, né? E os clubes pequenos que conseguem passar salvam a temporada, né? Com esse dinheiro aí da Copa do Brasil, né? Vamos ver como é que está então, quais são os jogos para essa semana da Copa do Brasil. Vamos lá então, Copa do Brasil, nós tivemos, vamos ver aqui os jogos de ontem não tivemos jogo não, né? Não tivemos não, então vamos para, aliás tivemos sim. Ontem nós tivemos a Aparecidense ganhando do Cascavel por 1-0, classificou o Aparecidense de Goiás, né? Nós temos jogos hoje, Caxias e Fluminense estão jogando lá no Centenário em Caxias do Sul. O Atlético Mineiro joga contra o Manaus também hoje. Hoje também tem Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Amanhã tem Maringá e União, Olaria e Brusque. E na próxima semana tem Operário de Várzea Grande de Novo Horizontino, Remo e Criciúma, Bragantino e São José, Botafogo e Concórdia, Vitória e Náutico, Atlético e Grêmio, Capital e Porto Velho, Maracanã e Ceilândia, Ceará e Confiança, Atlético Goianiense e Retrô, Vila Nova e Rio Branco de Venda Nova, Atlético Paranaense e Guarani de Bagé, Operário do Paraná, né, contra o Tombense, e o CSA contra o Tuna. Na Libertadores de América nós tivemos já um jogo ontem pela terceira rodada, né, que é a última aí antes da fase de grupos da Libertadores. E o Deportes Iquique recebeu o peruano Alianza Lima, que conquistou a façanha de eliminar o Boca Juniors, né? E ganhou fora de casa o Alianza Lima por 2-1. Deportes Iquique do Chile não aguentou o rival dessa vez, acabou perdendo por 2-1. O confronto da volta vai ser na próxima terça-feira, dia 11, né? Quando o Alianza Lima recebe o Deportes Iquique, podendo empatar, que se classifica aí já para a fase de grupos da Libertadores. Hoje nós temos o Melgar do Peru jogando contra o Cerro Porteño, jogo lá no Peru. E o Corinthians, às 20h30, joga contra o Barcelona lá em Guayaquil, né? O Corinthians que chegou ontem lá
ao Equador, treinou no estádio do Emelec, né? No Emelec lá do Jorge Capwell, o estádio Jorge Capwell. E hoje vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil para ver, né, se consegue passar aí. Primeiro jogo hoje e o segundo jogo na próxima quarta-feira na Arena Corinthians. Corinthians que busca aí a sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Portanto, são essas as informações. Lembrando que você pode participar aqui do Fatos, Informações e Opiniões, dando o seu joinha, clicando aí no joinha, né? Dando o seu like, comentando, se inscrevendo. Isso é importante, se inscrever no canal, né? Tá assistindo aí no YouTube, vai lá no link do WhatsApp, vai lá no YouTube, é só ter o Gmail, faça a sua inscrição automática ali, né? Que nós estaremos, que isso vai ajudar bastante a gente, nós estaremos agradecendo a você, porque isso vai ajudar muito o canal Fatos, Informações e Opiniões. E pode compartilhar também, se quiser, com os amigos, né? Para que as visualizações aumentem e assim o YouTube comece a distribuir mais, né, os nossos vídeos aí dentro da plataforma. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações aqui no Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno.